Então, essa aqui é a página do canal, ok? Que é usando o Python no Instagram. Então, caso você queira presente aqui neste canal, ok? Se tens uma conta no Instagram, me siga aqui no Instagram, ok? Aqui também posto bastante dicas boas, ok? Sobre programação, nem só apenas de Python, ok? Mas sobre programação em geral, sobre SQL, banco de dados, conteúdos de engenharia de software, muito conteúdo, ok? Eu posto aqui, aqui na conta da Instagram. E também se tens uma conta no Facebook, ok? Que é essa aqui, ok? Também me siga lá no Facebook, também posto bastante coisas boas, ok? Então assim você poderá se estar aqui para a passo sobre o que estou postando. E também mais uma coisa, ok? Aqui eu peço a vossa ajuda, ok? Então, recentemente comecei a escrever também aqui no Medium, ok? No Medium, essa plataforma aqui, ok? Serve para publicações. Então, caso você esteja aqui, ok? Ou ainda não estás no Medium, ok? Então, aqui existem diversos conteúdos tecnológicos. Então, como podem ver, no momento ainda temos 0 seguidores, ok? Então, você que é presente nesse canal, ok? Vai lá no meio, ok? Se inscreva, vou deixar o link na descrição, ok? Vai lá, se inscreva, ok? Me siga, ok? Porque 00 é algo bastante feio. Vai lá, ok? Me siga, vai lá, me dê uma força, ok? Tenta seguir-me, ok? A partir do meio. E assim também, ok? Não terás nada a perder, ok? Apenas estarás a ganhar, porque eu normalmente irei disponibilizar aqui bastante conteúdos, ok? Bastante conteúdos bons, de qualidade. E também como projetos, ok? Com os códigos, tudo, ok? Passarei também a postar aqui no meio. Ok, seguindo em frente, temos aqui os tipos de comandos SQL. Então, essa aqui é uma parte bastante importante, ok? Que tens que prestar muita atenção. Então, o que significa esse tipo de comandos SQL? Então, como sempre, vamos ler e depois vamos explicar. Temos aqui o seguinte: os comandos SQL padrão para interagir com o banco de dados relacionais são create, select, insert, update, delete e drop. Então, esses comandos podem ser classificados nos seguintes grupos com base em sua natureza, ok? Então, aqui, acho que todo mundo conhece o comando create, select, insert, update, delete e drop, ok? Então, esses comandos aqui são praticamente os comandos padrões, ok? Para que nós possamos interagir, ok? Com os bancos de dados. Então, só que estes comandos aqui, eles são categorizados, ok? Em diferentes categorias, ok? Então, se você também categorizar esses comandos em diferentes categorias, ok? Irá facilitar o seu aprendizado, ok? Sobre SQL. Então, as diferentes categorias que nós temos são praticamente 3, ok? Mas você poderá ver em outros livros ou em outros locais, às vezes dividem em 3 partes, por vezes 4 partes, por vezes 5 partes, ok? E também poderás ver diferentes comandos também. Então, eu aqui meti praticamente numa forma mais resumida, uma forma mais simples e também os comandos mais populares, ok? Porque existem também diversos comandos por aí. Então, vamos considerar aqui que estes tipos de comandos são classificados, ok? São categorizados em 3 tipos, ok? Temos linguagem de definições de dados, que abreviado é LDD. O segundo temos linguagem de manipulação de dados, abreviando é LMD. E por fim, linguagem de consulta de dados, que é o LCD. Então, explicando aqui, primeiramente, vamos lá. Linguagem de definições de dados, que é o nosso LDD. Então, as linguagens, ok? De definições de dados, ok? São semelhantes a uma linguagem de programação de computador para definir estruturas de dados, especialmente esquemas de bancos de dados, que é create, alter, drop. Então, o que isso quer dizer que esse trecho que acabamos de ler? As linguagens de definições de dados, okay, que é o nosso LDD. Então, esses comandos aqui são comandos, okay, que nós interagimos mais no momento, okay, em que nós estamos a estruturar o nosso banco de dados, okay? No momento da criação do nosso banco de dados, ok? Por exemplo, aqui o comando create, ok? Esse comando create nos permite nós criarmos um banco de dados, ok? E também o comando alter nos permite nós alterarmos o banco de dados. E o comando drop nos permite nós eliminarmos um banco de dados. Então, estes aqui são os comandos praticamente que nós usamos, ok? No momento em que nós estivemos a criar o nosso banco de dados. A razão pela qual que chama-se linguagens de definições de dados, ok? No momento que nós estamos a criar o nosso banco de dados, esses praticamente são os comandos que nós mais iremos usar, que é o create, podemos criar o banco de dados, alter para alterarmos o banco de dados e o drop para eliminarmos o banco de dados. E o segundo temos aqui LMD, linguagem de manipulação de dados. Então, aqui linguagem de manipulação de dados é praticamente o que quer dizer, ok? Vamos lá ver. Uma linguagem de manipulação de dados é uma linguagem de programação de computador usada para adicionar, excluir e modificar dados
em um banco de dados, que são insert, update, delete. Então, esses comandos aqui, ok, são comandos praticamente que nós usamos para manipular dados, ok? Como, por exemplo, para inserirmos, ou melhor dizer, como, por exemplo, okay, manipular aqui quer dizer, ok? Para que, no momento que nós estivermos a mexermos, okay, com as informações que nós temos dentro do nosso banco de dados. Como, por exemplo, insert. Insert significa inserir em português, ok? Então, esse comando aqui nos permite nós inserirmos dados para um banco de dados, ok? Ou melhor dizer, para uma tabela. Temos o update. Update nos permite nós atualizarmos dados de um banco de dados. Também, por fim, temos o delete. Delete nos permite nós eliminarmos uma certa informação, ok, dentro de um banco de dados. Delete, que em português significa deletar. O update significa atualizar. Insert significa inserir, ok? E por fim temos a última linguagem, ok? O último comando, que é a linguagem de consulta de dados. Consulta de dados é nada mais nada menos que obter, ok? Fazer busca de uma certa informação a partir de um banco de dados. Então, vamos ler um pouquinho. Temos linguagem de consulta de dados, que é o nosso LCD. Então, a linguagem de consulta de dados é usada para fazer o que o nome diz, ok? Consultas, extrair informações de um banco de dados, ou melhor, extrair informações de um banco de dados. O comando de consulta é select. Então, aqui praticamente usamos mais o comando select, ok? Normalmente, quando nós usamos o comando select, o select nos permite nós selecionarmos, ok? Ou melhor, nós buscarmos uma certa informação dentro de um banco de dados. Então, resumindo e concluindo, ok? Os tipos de comando, ok? Praticamente são os comandos, ok? Que nós usamos para interagirmos com o nosso banco de dados. Temos aqui a linguagem de definição de dados, que é o LDD, que nós usamos no momento que nós estivermos a criar o nosso banco de dados, ou que nós gostaríamos, ok, de alterar, ok, as definições da nossa tabela. E temos a linguagem de manipulação de dados. Então aqui esse nos permite nós mexermos com as informações dentro do banco de dados, tipo manipular, adicionar, excluir informações. E aqui a linguagem de consulta nos permite nós pegarmos informações dentro do banco de dados, ok? Tem aqui LDD, que nos permite alterar as definições, o LMD, que nos permite nós manipularmos, o LCD, que nos permite nós pegarmos, ok? Então são esses três os tipos de comandos SQL. Ficamos por aqui, e então no próximo vídeo poderemos começar com a prática de SQL, ok? Que vai ser bastante bom, e nessa série vamos ter bastante exercícios, ok? E também não se esqueça, ok? Sobre o pedido que eu fiz, vai lá, ok? Siga-me no Instagram, siga-me no Facebook e também siga-me no Medium, ok? E então, como sempre, eu sou o João, esse é o canal Usando Python. Muito obrigado e vejo no próximo vídeo. Fui!